científica, e de qualquer comunidade científica, é lugar comum que a comunicação entre os pesquisadores e a divulgação dos resultados dos seus trabalhos ocorra em qualquer parte, em grande parte, através dos periódicos. Porém, por vezes, a produção dos periódicos e a sua repercussão na avaliação dos pesquisadores que atuam na pós-graduação no Brasil tem causado muita polêmica. Todos nós aqui precisamos acompanhamos um pouco isso. No contexto particular da educação física brasileira, esse assunto também é motivo de muitos debates, e não são poucos os trabalhos que põem em dúvida a sua eficácia, desse processo avaliativo. Um dos pontos dessa crítica se refere à caracterização acadêmica da educação física no Brasil a partir das análises das sub-áreas que compõem os programas de pós-graduação. É um debate que não é possível fazer aqui, mas a Yara e o Edson tem um artigo que eu utilizei na fonte original, eles põem em questão esse debate, né? Um debate que está entre as áreas biomédicas e as áreas socioculturais, né? Ambas as áreas buscando legitimidade dentro do campo acadêmico da educação física. Da minha parte, aqui interessa destacar que a revista Movimento se constitui na relação com essas tensões e que ocorrem no campo acadêmico da educação física, com os conflitos acerca das concepções de ciência que existem nesse universo e com as repercussões disso nos debates sobre a qualidade dos periódicos e dos pesquisadores. Considerando que, a partir do momento que a revista Movimento se especializou como periódico das sociais, ela se colocou na contramão de uma hegemonia que parece existir na educação física brasileira, tentamos responder as seguintes perguntas. Quais os sentidos dos periódicos científicos na relação com o campo acadêmico científico da educação física e com os programas de pós-graduação? Como a revista Movimento se faz, ou se fez, ou vem se fazendo nesse campo acadêmico da educação física brasileira? Então, os sentidos dos periódicos, vou falar agora então sobre os sentidos dos periódicos e os sentidos da revista Movimento. A partir de agora eu vou tratar sobre os sentidos da revista Movimento. Esses sentidos são interpretados a partir da noção de interesse no que se refere a viver o jogo no campo científico. Usando a palavra de Bourdieu, me refiro a estar preso ao jogo, preso pelo jogo, acreditar que o jogo vale a pena e que vale a pena jogar. Procuro especificamente tratar dos interesses pelos periódicos, primeiro na relação com a área de conhecimento e depois com relação aos programas de pós-graduação. Um pouco se pode questionar que os periódicos científicos, sejam eles impressos ou online, encontram sentido na sua expectativa de divulgação, socialização, é uma expressão usada corriqueiramente, do conhecimento produzido por uma determinada área de conhecimento. O sentido relacionado à difusão do conhecimento que tem os periódicos é tão recorrente e naturalizado que no decorrer das entrevistas que fizemos não mereceu muitas demandas da busca de aprofundamentos. Mas na medida em que os questionamentos a respeito das revistas passaram a englobar as relações com a CAPES, com as necessidades da área de educação física e com os programas de pós-graduação, outros sentidos atribuídos aos periódicos foram emergindo, como o lugar dos periódicos na avaliação e na classificação da pujança das áreas e sub-áreas de conhecimento e a sua caracterização como espaços representativos de sub-áreas, instituições, grupos e pessoas. Vou colocar mais uma linha aqui. Segundo a posição dos nossos interlocutores, o conhecimento produzido nas diversas áreas de conhecimento e difundido no resto do período científico, além de estar implicado na formação acadêmica e na intervenção pedagógica profissional, funciona como, abre aspas, um instrumento de avaliação institucional, avaliação da área de conhecimento, avaliação do departamento, avaliação da universidade, avaliação da atuação do docente. Todos nós sabemos como somos avaliados por essa nossa capacidade de produzir e difundir os periódicos. A partir dessa consideração, percebe-se que não foi sem motivos que a área acadêmica de educação física comemorou nos últimos 2 anos a indexação internacional de alguns dos seus periódicos. Para além do crescimento do número de revistas indexadas no cenário internacional, também o aumento de publicações de revistas internacionais é facilmente tomado como um avanço, um desenvolvimento, expressões usadas pelos nossos interlocutores, na área da educação física. Isso é uma melhor classificação da área, representando progresso, também expressão utilizada pelos meus interlocutores,
da pujança da produção acadêmica. Já que a produção em periódicos é uma importante forma de avaliar a produção do conhecimento, e os periódicos internacionais são os que mais têm peso na relação com os locais ou os nacionais, cria-se o interesse pelas revistas indexadas internacionalmente, sobretudo as que têm melhor índice ou fator de impacto. As revistas nacionais que quiserem melhorar, progredir, expressões dos interlocutores, cabe a indexação nas bases internacionais, visando colocar-se no mesmo nível de avaliação e de padronização. Esse tipo de conquista ou de expressão dos interlocutores, por sua vez, na lógica do funcionamento do campo acadêmico, indica o progresso da área de conhecimento. Essa representação do progresso da área, relacionada com os espaços de publicações e suas indexações, implica a existência de um espaço acadêmico-científico socialmente estruturado, no campo científico, no qual os pesquisadores, os periódicos e as áreas de conhecimento disputam posições. Esse campo é considerado, tem propriedades atuantes, regras que funcionam como forças avaliadoras e classificadoras, inscritas nas ações cotidianas, nas rotinas dos agentes, instituições e nas áreas de conhecimento envolvidas. Estando todos eles enredados, acredita-se que vale a pena jogar esse jogo. Tem-se a crença de que devemos publicar em revistas indexadas, de pacto, de que os periódicos devem estar indexados, bem classificados nos pares periódicos da casa. Além desse sentido de avaliação, nos chama a atenção um outro sentido dos periódicos acadêmicos, o da representatividade. Ao mesmo tempo que as revistas são espaços de socialização, essa palavra socialização eu não gosto muito, porque ela, sociologicamente ela fez outra coisa, mas aqui nesse campo acadêmico e no cotidiano ela é sinônimo de difusão, do conhecimento produzido. Ao mesmo tempo que as revistas são espaços de socialização do conhecimento produzido, e entram nos cálculos de avaliação e classificação dos seus produtores, elas também podem funcionar como espaço de representação de grupos e das sub-áreas, o que, de maneira mais ou menos deliberada, trata de criar e reforçar os seus espaços qualificados de produção no que se refere à legitimidade no campo acadêmico. Uns exemplos nesse sentido atribuídos aos periódicos é a revista Movimento, que após sua especialização tem se constituído num espaço importante para a publicação, portanto, de avaliação e de classificação, de um grupo de pesquisadores da área, ou sub-área, denominada sociocultural em relação aos pensadores da biodinâmica. Sobre isso, há acordo entre os nossos interlocutores. Porém, é também possível perceber que não há um mesmo entendimento no outro aspecto. Enquanto um deles acredita que não há sentido em algumas disputas que ocorrem no campo, e diz ele, a educação física gosta ou não gosta de tudo isso, o outro considera, abre aspas, que algumas regras que são claramente favoráveis a uma determinada perspectiva da ciência, que desfavorece um grande grupo da educação física. Então, um dos interlocutores diz assim, não, a educação física é tudo isso. Não tem por que discutir. E o outro diz, não, são relações de força. E uma das áreas está bastante prejudicada pelo resultado dessas forças. Às vezes parece uma ingenuidade, né? Não dá para acreditar em agilidade como se não. É tudo isso mal que debater. Não. São relações de força, todos nós sabemos disso. Dessa mesma perspectiva, o que parece estar em jogo não é meramente o fato de existirem diferentes áreas no campo, e todas como por educação física. O que é apontado é o fato de haver uma hegemonia de uma delas, essa atravessada por concepções distintas e distintivas, isso que é importante, de ciência e de educação física. É isso que acaba por determinar, em última instância, né, o que é a boa ciência e vai acabar por determinar o que é a boa educação física. Podemos dizer, então, que as disputas internas nas áreas da educação física passaram e passam pelas revistas. São mediadas e atualizadas pelas revistas. E, de certa forma, constituem as revistas. Isso. Em relação ao pós-graduação, a gente pode dizer de maneira mais forte ainda, né? As revistas têm uma implicação visceral com os cursos de pós-graduação. Na educação física e outras, certamente, os periódicos e instrumentos de pós-graduação, estrito senso, mestrado, doutorado, estabelecem uma relação muito próxima. É isso que faz com que os coordenadores docentes de ciências dos programas de pós-graduação vejam nas revistas uma oportunidade para o desenvolvimento, expressão dos interlocutores da área, do programa e do currículo. De outro lado, as revistas, com seus interesses, contam com a submissão dos trabalhos produzidos no âmbito dos programas de pós-graduação,
para fechar seus fascículos com qualidade. As revistas precisam também dos programas de pós-graduação para que elas façam seus fascículos. Da necessidade de esforços de estar bem avaliado, pois os que têm interesse em publicar também olham para a classificação da revista, já que, estando ela classificada, além de disseminar a informação, classifica o autor, seu programa, sua instituição e a sua área. Não é despropositado a nossa ênfase no sentido classificatório dos periódicos na relação com a pós-graduação. Ela assume tamanha proporção que o uso das expressões lógica produtivista, geração látis, são frequentemente utilizadas para se referir ao fato de que a utilidade do conhecimento produzido e publicado pode não figurar como o primeiro critério de escolha de uma revista. Aqui vale a pena uma informação dos bastidores da revista Movimento, que a partir do momento que ela foi indexada no ISE, ela passou a receber um número muito maior de artigos, e desses em torno de 25% fora do escopo da revista. Então, a revista do campo sociocultural e pessoas do campo biomédico nem se preocuparam em olhar se a revista era do campo, qual era o escopo da revista, e consideraram mandar artigo fora do escopo. Então, o olho está na classificação da revista e muito mais na classificação, muito menos na comunidade que vai ler os artigos. Sobre isso, um dos nossos interlocutores se referiu ao peso da revista Movimento nas avaliações, quando ela atingiu o status B1, onde o artigo passa a contabilizar 60 pontos. Valendo essa pontuação, diz a pessoa, a revista ocupou um lugar central na avaliação dos docentes vinculados às pesquisas socioculturais, o que leva a pensar no reconhecimento da revista Movimento, que estaria relacionado ao reconhecimento das pesquisas e interface com as ciências humanas e sociais do pós-graduação. Essa condição da revista Movimento nos colocou a analisar o que chamamos de uma implicação visceral entre os periódicos e os programas de pós-graduação, na qual o desenvolvimento da revista refere simultaneamente o desenvolvimento da área e vice-versa. O primeiro aspecto dessa condição envolve o pesquisador parecerista. Se os pesquisadores das áreas socioculturais são acolhidos por revistas com esse escopo, eles não somente colaboram difundindo seus trabalhos, os periódicos, mas também são convidados a participarem como pareceristas dos periódicos, a envolverem-se na avaliação por pares dos trabalhos submetidos, qualificando o periódico também nesse sentido. O resultado é que grande parte dos avaliadores está ou esteve vinculado aos programas de pós-graduação, como docentes pesquisadores. Isso são avaliados pelos pares da área e pelos programas. Então, os nossos docentes do pós-graduação, aqueles que publicam, também são os avaliadores das revistas. Outro aspecto desse desenvolvimento, dos programas de pós-graduação, que pode relacionar com a qualificação dos periódicos, é o aumento da produção de artigos. Qual parte das submissões dos trabalhos advém de programas de pós-graduação, onde docentes e cientes são induzidos a publicar. Mais do que isso, eles são induzidos a publicar bem, o que significa colocar o resultado da sua produção numa revista de qualidade, o que, por sua vez, qualifica a produção, o acadêmico, o programa e a instituição. Em síntese, esses aspectos foram apresentados para demonstrar como os periódicos funcionam intimamente vinculados aos programas de pós-graduação e educação física, estando entre eles estabelecida uma implicação visceral, relacionada aos docentes e discentes. Em síntese, grande parte dos que fazem a pós-graduação também fazem os periódicos. Grande parte daqueles que fazem os periódicos são aqueles que fazem a pós-graduação em educação física. Agora, a Movimento, um periódico que se faz. Se por lá esse reconhecimento da revista Movimento, no âmbito da CAPES, e dos programas de pós-graduação na área de educação física, a legitima como espaço representativo das linhas socioculturais, por outro, ele também favorece a própria dinâmica interna de funcionamento do periódico. Ele passa a receber um maior número de submissões, chamando a atenção dos orientadores e orientandos. Ele pode contar com o interesse dos bons avaliadores e ele pode participar dos editais de financiamentos, entre outros. Por essa razão, também há o interesse da própria revista Movimento e de outras revistas em ocupar um posicionamento no campo. O pressuposto é que a revista Movimento e os seus agentes adquirem um sentido legítimo no campo de disputas, investindo capitais adquiridos, incorporados nas ações anteriores e em estratégias subsequentes, sendo assim um periódico que se faz. Essa referência à disputa para que a revista fosse ou seja reconhecida no campo de educação física
está presente no discurso dos editores.